Edir Macedo Bezerra, nascido em 18 de fevereiro de 1945 em Rio das Flores, no Rio de Janeiro, é uma figura polêmica no Brasil. Ele é fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, uma das maiores organizações religiosas neopentecostais do país, e também é dono da Rede Record, uma das principais emissoras de televisão do Brasil. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Edir Macedo é uma daquelas personalidades muito controversas, tem quem ame e quem odeie. Mas independente das coisas que ele faz ou fala, ele é uma boa figura pública para entendermos melhor sua história e saber de onde vem a sua fortuna. Então pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos entender de onde vem a fortuna de Edir Macedo e como ele gasta todo esse dinheiro. Ah, e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, hein? E a palavrinha mágica que você vai comentar hoje vai ser Macedo. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho, hein? E assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender com algumas informações. Trajetória religiosa e fundamento da Igreja Universal. Como já dissemos, ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1945, na cidade de Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro. Ele teve 6 irmãos, Eris, Elci, Heraldo, Celso e Edna. Após o nascimento dele, Henrique Francisco abriu sem sucesso um comércio de cooperativa. Anos depois, a família se mudou para a cidade de Petrópolis e aos 11 anos, ele parou de estudar para ajudar o pai em um bar. Aos 15 anos, se mudou novamente para a cidade de Simão Pereira, onde voltou aos estudos. Tempos depois, fizeram mais uma transferência em definitivo para a cidade do Rio de Janeiro. Aos 16 anos, Macedo concluiu o ginásio e conseguiu um emprego em um escritório administrativo. A partir de 1963, ele iniciou a carreira de funcionário público numa loteria do estado do Rio de Janeiro, a Loterge. Após 10 anos de carreira na loteria, foi contemplado com um diploma de bons serviços prestados. Anos depois, ele foi promovido a chefe de tesouraria e estudou matemática na Universidade de Santa Úrsula e, posteriormente, se transferiu para a Universidade Federal Fluminense, onde cursou por mais um tempo. Trancou os estudos na universidade e estudou até o 2º ano na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, mas parou novamente os estudos por causa do trabalho. Aos 25 anos passou a trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo, um na loteria e outro como pesquisador do Censo Econômico de 1970, do IBGE. Edir foi servidor público por 16 anos, tendo pedido demissão para pregar o Evangelho num correto onde posteriormente fundaria a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 1975 decidiu fundar sua instituição religiosa chamada de Cruzada do Caminho Eterno, que depois mudou para Casa da Bênção e nos anos seguintes mudaria seu nome em definitivo para Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo iniciou sua trajetória religiosa em outras denominações evangélicas antes de fundar a IURD em 1977. A igreja se destacou rapidamente devido ao seu modelo de pregação e ênfase na teologia da prosperidade, uma doutrina que relaciona a fé com a conquista de bens materiais e sucesso financeiro. Com o crescente número de novos adeptos, Edir Macedo abriu outros templos da IURD no Rio de Janeiro. O segundo a ser aberto foi na mesma avenida onde ocorrera a abertura do primeiro, no bairro da Abolição, mas com uma capacidade maior para 2.000 pessoas. Logo depois, Macedo abriu mais um templo no bairro Padre Miguel e, na sequência, outros foram abertos em Grajaú, Campo Grande, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A Universal se expandiu rapidamente, construindo templos em diversas cidades do Brasil e posteriormente em outros países. Em 7 de junho de 1980, quando já haviam reunido 15 pastores, R.R. Soares e Edir Macedo decidiram romper a administração conjunta da Igreja Universal do Reino de Deus. O modo de pensar e a compreensão de Romildo era diferente da de Edir.
Enquanto Macedo ministrava e tentava a expansão da igreja nos Estados Unidos, Soares, visando a expansão no Brasil, contratou pastores de outras denominações. Essa atitude contrariou Macedo, que sempre foi contra tal integração, pois o seu intuito era criar uma denominação sem se associar às igrejas pentecostais tradicionais, além de que, segundo Macedo, Soares não cumpria os compromissos financeiros da igreja no Brasil e centralizava a imagem do missionário R.R. Soares, e logo depois R.R. Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Em 98, a IURD já possuía mais de 3.000 templos distribuídos em mais de 50 países. Portugal, Moçambique, Angola, Argentina e a África do Sul foram as nações onde a igreja obteve uma maior aceitação. Macedo também comandou a inauguração do primeiro templo da IURD em São Paulo e em Salvador, em julho de 1980, na Avenida Doutor Gentil de Moura e na Rua do Tijolo, respectivamente. O Templo de Salomão, inaugurado em 2014 em São Paulo, é um marco da influência da organização. Com capacidade para 10.000 pessoas, é uma réplica moderna do templo bíblico descrito no Antigo Testamento e simboliza o poder e a riqueza acumulados pela IURD sob a liderança de Macedo. A fachada principal do templo, um mosaico de pedras trazidas de Hebrom, da altura de um prédio de 18 andares, um lugar que deve virar ponto de peregrinação, não só de religiosos, mas de visitantes do mundo inteiro. Do início ao fim, a cerimônia foi prestigiada por representantes de todos os poderes da República. Fontes de renda. A fortuna do bispo Edir Macedo, estimada em bilhões de reais, é resultado de uma combinação de fontes de rendas provenientes de suas atividades religiosas, empresariais e midiáticas. A sua principal fonte de riqueza é a Igreja Universal do Reino de Deus, que, sob a sua liderança, se tornou uma das maiores instituições religiosas do mundo, com forte influência no Brasil e em diversos países. Dízimos e ofertas. A Igreja Universal arrecada bilhões anualmente em dízimos e doações feitas por fiéis. A teologia da prosperidade pregada pela organização incentiva contribuições financeiras como parte do compromisso espiritual. Esses recursos são usados tanto para a expansão da igreja quanto para investimentos empresariais. Os obreiros da Igreja Universal repetem o ensinamento máximo do bispo. O dinheiro é uma ferramenta sagrada que Deus usa na sua obra. E a palavra do bispo é lei. As contribuições vão desde quantias modestas recolhidas durante os cultos até fortunas arrecadadas em poucos minutos em estádios lotados de fiéis. E todos parecem acreditar que não só a fé remove montanhas, mas o dinheiro também. Empreendimentos midiáticos. Em 1989, Macedo adquiriu a Rede Record, transformando-a em uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. A emissora é uma importante fonte de receita, gerando lucro através de publicidade, produções televisivas e parcerias comerciais. Além da Record, ele controla outras empresas de comunicação, como rádios e jornais, publicações e eventos. Edir Macedo também obtém receita com a venda de livros, muitos deles escritos por ele mesmo, como O Bispo e Nada a Perder, que tiveram milhões de exemplares vendidos. Eventos religiosos em grande escala, como encontros e congressos promovidos pela Universal, também geram renda significativa. Investimentos. A fortuna acumulada pela IURD é frequentemente reinvestida em bens imobiliários tanto para fins religiosos, templos e centros de pregação, quanto comerciais. Além disso, Macedo e sua organização investem em outros setores, como educação e saúde. Aquisição da Rede Record. Em 1989, Edir Macedo adquiriu a Rede Record, até então uma emissora decadente. Sob o seu comando, a Record foi transformada em um dos maiores grupos de comunicação do Brasil, competindo diretamente com a Rede Globo. A programação da Record passou a incluir conteúdos religiosos, além de produções de entretenimento e jornalismo. A compra da emissora foi financiada em parte por doadores da Igreja Universal, o que gerou questionamentos éticos e investigações. No final de 89, ele decidiu comprar a Rede Record, rádio e televisão.
uma das mais antigas e tradicionais emissoras do país. O preço do negócio, 45 milhões de dólares, o que hoje corresponde a mais de 26 bilhões de cruzeiros, no câmbio oficial. Foi uma transação difícil envolvendo representantes do bispo e os proprietários da rede, a família Machado de Carvalho e diretores do grupo Silvio Santos. Mas ao final de vários meses, o contrato de compra e venda foi assinado pelas partes e a emissora passou ao controle de fato do bispo e sua igreja. Mais uma vez, Edir Macedo conclamou os fiéis a contribuírem para a compra. A campanha foi batizada de Sacrifício de Isaac. Polêmicas e controvérsias. Edir Macedo foi alvo de diversas polêmicas ao longo da sua vida. Entre as principais se destacam: 1. Prisão em 1992. Em um dos episódios mais marcantes da sua história, Macedo foi preso sob acusação de charlatanismo, estelionato e curandeirismo. Ele passou 11 dias na cadeia, mas foi liberado por falta de provas concretas. A prisão foi amplamente divulgada pela mídia, fortalecendo a imagem de Macedo como um perseguido por seus inimigos. Eu me sinto como... eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época. O que eu sinto justamente é isso, eu sinto esse batismo de fogo. Ou dá ou desce. Em 95, o Jornal Nacional da Rede Globo apresentou uma matéria-denúncia sobre como Macedo ensina seus pastores a convencerem os fiéis da IURD a darem ofertas e dízimos, em meio a brincadeiras com o dinheiro arrecadado e frases como ou dá ou desce, se referindo a fiéis que não davam dízimo. O vídeo até hoje circula pelas redes sociais e a partir daí as pessoas tiram a conclusão de como seria o caráter do bispo. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? 3. Acusações de lavagem de dinheiro. A IURD e Edir Macedo enfrentaram diversas ações judiciais relacionadas a suspeitas de lavagem de dinheiro e uso indevido de recursos doados por fiéis. Em 2009, novamente foi alvo de denúncias, dessa vez pelo Ministério Público de São Paulo. A ação criminal foi aberta pelo juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, na qual acusa o bispo e mais 9 pessoas ligadas a ele. Todos foram acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O juiz determinou que os réus respondessem à acusação por escrito num prazo de 10 dias. A Associated Press destaca a denúncia de que Macedo e os outros acusados há cerca de 10 anos têm utilizado a Igreja Universal para a prática de fraudes. O Diário de Notícias, um dos principais jornais de Portugal, também dá destaque ao pedido do Ministério Público e relata que o grupo é acusado de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em 2011, o Ministério Público de São Paulo denunciou Macedo de novo e outros líderes da igreja, mas o caso acabou sendo arquivado anos depois. 4. Conflitos com outras denominações religiosas. Macedo frequentemente entrou em atrito com líderes de outras religiões. Em seu livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, ele critica as religiões afro-brasileiras, o que gerou reações de grupos religiosos e defensores da liberdade religiosa. 5. Controle midiático e político. A influência da Igreja Universal no cenário político brasileiro também é alvo de controvérsias. Parlamentares ligados à Igreja integram a bancada evangélica e exercem pressão em questões legislativas. Além disso, a programação da Rede Record muitas vezes é acusada de favorecer aliados políticos da Igreja. Tráfico de crianças. Em dezembro de 2017, uma série de reportagens produzidas pelo canal português de TV a cabo TVI 24 revelou que Edir Macedo, sua família e a Igreja Universal do Reino de Deus mantiveram uma rede de tráfico internacional de crianças em Portugal, onde diversas crianças foram retiradas ilegalmente do convívio com seus pais biológicos e foram posteriormente entregues a membros da Igreja Universal, inclusive as próprias filhas de Edir Macedo, Cristiane Cardoso e Viviane Freitas. Não se sabe qual foi o fim dessa história. 7. Pandemia.
Durante a pandemia, o bispo apareceu em um vídeo endossando um médico que desacreditava da gravidade da Covid-19, acusando a mídia e Satanás de espalharem o medo. O líder religioso afirmou, ele disse: "Meu amigo e minha amiga, não se preocupem com o coronavírus, porque essa é a tática ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com o medo e o pavor. Trabalha com a dúvida, e quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas." Macedo se recusava a interromper os cultos presenciais pelo país, assim como o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ao invés de você ler essas notícias que falam de morte, que falam de quarentena, que falam da epidemia, da pandemia, seja lá o que for, em vez de você ficar olhando para isso, minha amiga e meu amigo de fé, firme a sua fé na palavra de Deus, porque essa sim, faz você ficar imune a qualquer praga, a qualquer vírus, inclusive do coronavírus. Doação de bens pós-morte. Durante a entrevista, ele, que é um dos homens mais ricos do país, sugeriu que seus fiéis doassem todos os seus bens, propriedades e riquezas para a Igreja Universal, antes mesmo de morrerem. Se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização. 9. Estilo de vida luxuoso. Apesar de pregar simplicidade, Edir Macedo vive um estilo de vida considerado luxuoso. Ele é frequentemente criticado pelo uso de jatos particulares, mansões e outros bens adquiridos com os recursos gerados pela IURD. Luxos esses que vão ser o tema do próximo tópico. Luxos exagerados de Edir Macedo. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você bata a mão em bolso. O bispo tem um patrimônio estimado em 10 bilhões de reais e ocupa a posição 1323 no ranking global de bilionários da Forbes, posição 31 entre os brasileiros. Edir Macedo teve o maior crescimento entre os integrantes da lista nos últimos anos, e a sua fortuna se tornou equivalente à de Roberto Irineu Marinho, o mais velho dos filhos de Roberto Marinho, fundador da Rede Globo. Para vocês terem noção, com 1 bilhão de reais, daria para comprar mais de 12 mil casas a preços populares e distribuir entre os mais necessitados. Mas já que vamos mostrar seus luxos, vamos começar com um de seus maiores luxos, o Templo de Salomão. Em 2010, Macedo iniciou a construção do Templo de Salomão, a maior igreja do Brasil, com 74 mil metros quadrados de área construída, 28 mil metros cúbicos de concreto e 2 mil toneladas de aço, com espaço para 10 mil fiéis. Inaugurada em julho de 2014 com a presença de 10 mil pessoas, incluindo a presidente Dilma Rousseff e muitas outras autoridades, o templo tem um prédio frontal de 11 andares com 56 metros de altura e já o prédio dos fundos tem cerca de 41 metros de altura. O complexo conta ainda com escolas bíblicas com capacidade para comportar cerca de 1.300 crianças, estúdios de TV e rádio, auditório, além de 2 andares subterrâneos de estacionamento que conta com cerca de 1.200 vagas para veículos. O templo também é residência da família Macedo. Ele e a sua mulher ocupam a cobertura do prédio com 1.200 metros quadrados, piscina coberta e jardins de inverno. Dizem as más línguas que algumas paredes seriam revestidas em ouro, o que seria um bom jeito de esconder dinheiro, né? Logo abaixo da residência oficial, 50 apartamentos estão destinados a pastores da alta cúpula e até mesmo para visitantes. Para esses apartamentos estão à disposição uma sala de cinema, um salão de jogos, uma piscina, uma academia e uma quadra esportiva fechada. Atualmente a Igreja Universal tem mais de 5 mil templos,
1,8 milhão de fiéis, 10 mil pastores e está presente em mais de 130 países. Para gerir toda essa rede, ele possui um jato bimotor particular de modelo Bombardier Global Express XRS, estimado em 90 milhões de reais. O jatinho pode levar até 16 passageiros e conta com 2 motores Rolls-Royce. Tem banheiro, sala de descanso, sala de conferência e alcança a velocidade de Mach 0.9, ou cerca de 1.100 km por hora, a 16 mil metros de altitude. O bispo e a sua esposa possuem passaporte diplomático concedido diretamente por Dilma Rousseff em 2011 e renovado por Jair Bolsonaro. O documento garante tratamento diferenciado na imigração de praticamente todos os países. O portador é dispensado de revistas e entrevistas e não precisa de visto. O seu maior movimento aconteceu na década de 80, quando adquiriu a Rede Record, a segunda maior emissora de TV do Brasil. Além disso, ele é dono do jornal Folha Universal, que tem circulação de 2,5 milhões de exemplares. É dono também de várias emissoras de rádio, do canal de notícias Record News, de diversos programas pagos, transmitidos em outros canais, como Band, Rede TV, TV Gazeta e Canal 21, da gravadora evangélica Line Records e da editora Unipro, entre outros. Macedo e sua esposa são proprietários de 2 apartamentos de luxo em Miami, nos Estados Unidos. Um dos imóveis comprados em 2006 está em nome de sua esposa e é avaliado em 2,1 milhões de dólares. O outro, registrado em nome do casal, foi comprado em 2008 e custou 4,7 milhões de dólares, ou seja, mais de 28 milhões de reais na cotação atual. O casal também tem uma casa de 3 mil metros quadrados de área construída em 12 mil metros de terreno, com 18 suítes em Campos do Jordão, em São Paulo, no valor de 14 milhões de reais. Segundo corretores e vizinhos, a casa foi construída por operários fiéis à Igreja Universal, que vieram de outras cidades. Segundo o site Diário do Centro do Mundo, a mansão de Edir Macedo fica isenta de IPTU por estar em nome da Igreja Universal. Eles têm outra casa também na mesma cidade para hospedar parentes e amigos, compradas em 96 por 600 mil dólares. A cúpula da Igreja de Edir Macedo gastou 19 milhões nos últimos 5 anos para renovar sua frota de veículos. Entre eles, figuram marcas como BMW, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a IURD comprou 607 veículos 0 km entre populares e de luxo, de acordo com dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Em julho de 2020, Edir Macedo adquiriu o controle do Banco Renner, hoje o Digimais, após autorização do Banco Central. Ele já possuía uma parcela de 49% da instituição fundada em 1981 pela família Renner em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo também fundador das lojas Renner, Antônio Jacob Renner. O banco registrou um lucro operacional de 62,2 milhões em 2021, uma alta de 142% na comparação com o ano anterior. O Banco Digimais é o maior beneficiário dos recursos recebidos pela Universal. De acordo com o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, subordinado ao Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de São Paulo, somente entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2015, a IURD recebeu 33 bilhões somente em doações bancárias. Esse mesmo centro reuniu os dados após a quebra de sigilo bancário da Universal, no âmbito de um inquérito policial aberto em 2016. Nesse valor não estão incluídas as doações em dinheiro vivo dos fiéis, arrecadada nos dízimos e ofertas. A maioria dos seguidores da igreja é de origem humilde e não tem contas bancárias. Segundo a Receita Federal e o Ministério Público, o valor arrecadado em dinheiro vivo anualmente chega a 1,6 bilhão de reais. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus montou um bem estruturado esquema aéreo para transportar o dinheiro dentro e fora do país. A empresa Alliance Jet, com sede em Sorocaba, no interior de São Paulo, é o braço aéreo das operações da Universal. Mas as denúncias do pastor não se resumem ao dinheiro que sai dos cofres da igreja. As mais graves se referem ao dinheiro que entra. Carlos Magno garante que, para pagar a Record, o bispo Edir Macedo mandou buscar na Colômbia $1 milhão. O pastor contou à polícia que ele e mais 3 outros pastores da Igreja Universal viajaram a Bogotá com a missão de trazer o dinheiro doado por um traficante de drogas.
Ainda tem os gastos da igreja com horários de outras emissoras. Na Rede 21 passou a ocupar 22 horas da programação, com gastos estimados em 300 milhões anuais. A TV Gazeta de São Paulo também aumentou sua faixa de vendas para a igreja, resultando em um custo anual de aproximadamente 200 milhões mensais por 13 horas diárias. A Rede TV negociou 3 horas diárias e um gasto anual de cerca de 400 milhões, e na CNT, a IURD continua a ocupar 22 horas de programação com um custo de 100 milhões anuais. Ainda tem outras supostas polêmicas, como um possível filho que ele teria fora do casamento e um de seus filhos, o Moisés, talvez ser gay, entre outras coisas, né? Percepção pública. A figura de Edir Macedo é polarizada. Para seus seguidores, ele é um homem de Deus, visionário e líder espiritual. A Bíblia diz que tudo passa, tudo cessa, tudo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para seus críticos, é um oportunista que utiliza a fé alheia para enriquecer e ampliar seu poder. Independentemente das opiniões, o seu impacto no Brasil é inegável. Ele transformou a IURD em uma instituição global, influenciando milhões de pessoas e moldando o cenário religioso e midiático do país. Em 2007, a sua biografia autorizada, O Bispo, trouxe revelações sobre a sua vida e estratégias de liderança. No entanto, a obra também foi alvo de críticas, sendo vista como uma tentativa de controlar sua narrativa pública. E ainda foram lançados 2 filmes contando a vida de Edir Macedo, o primeiro se tornando o filme que mais vendeu ingressos no Brasil. Porém, como sempre tem uma polêmica envolvida, o filme que antes mesmo da estreia teria vendido 4 milhões de ingressos, era comum ver salas vazias ao redor do país, o que todos acharam muito estranho. Considerações finais. Edir Macedo permanece como uma das figuras mais influentes e controversas do Brasil contemporâneo. A sua trajetória reflete tanto o crescimento das igrejas neopentecostais quanto os desafios éticos e legais que essas organizações enfrentam. O debate sobre a sua atuação é uma janela para compreender as complexas relações entre religião, política e comunicação no país. Mas então é isso. O que vocês acharam dessa história do Edir Macedo? Você acha mesmo que ele exagera na fortuna? O que ele poderia fazer com todo esse dinheiro, hein? E o que vocês acham dele? Faltou eu falar algo? Diz aí nos comentários. Lembrando, quem deixar aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima.